Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos aí para a nossa aula de número 29 da unidade 2. E vamos continuar falando de quê? De física. E vamos continuar falando de lançamento de projéteis, né? Nós começamos vendo o lançamento de projéteis. Na aula 28 também, com o professor Décio, vocês viram lançamento de projéteis. Na verdade, comigo, né? Nós vimos também lançamentos aí de projéteis, tá certo? E nós vamos continuar na aula de hoje vendo. Vamos lá? Então, jovens, aqui na aula de hoje, olha só, nós vamos falar da velocidade do projétil e também da posição do projétil. Lembrando que nós vimos, vem aqui comigo, olha só, lembrando que nós vimos que o lançamento de projéteis, quando você lança algo e você consegue estudar movimentos simultâneos. Como assim? Nós vimos que no lançamento de projéteis, que tem uma trajetória oblíqua, nós podemos estudar tanto o movimento na componente vertical, quanto na componente horizontal. Nós vimos que na componente vertical, o que rege ali a aceleração da gravidade, certo? Então nós vamos utilizar as mesmas equações aí do movimento uniformemente variado, certo? E na horizontal nós vimos que a velocidade na horizontal ela é constante e por isso nós ficamos o quê? Com o movimento uniforme, certo? Então, nós vimos algumas coisas aí relacionadas, ok? Nós vimos a decomposição vetorial da velocidade. Lembram lá do sem sono, que é o seno, e com sono, que é o cosseno, que é a composição da velocidade, certo? Nos dois eixos. Bom, nós vamos continuar falando o quê? Também de posição e de velocidade, que nós vimos um pouquinho na aula passada. Vamos lá, então. Então, pessoal, olha só, começando com velocidade do projétil, lembrando do movimento simultâneo, dois eixos, certo? Vamos começar aí com o eixo X, certo? Na horizontal, tá bom? Vimos que a componente horizontal da velocidade, que é Vx, permanece o quê? Nós vimos constante durante todo o movimento. É por isso que no eixo X nós estudamos como sendo o quê? Movimento uniforme, certo? Um movimento aí uniforme, tá bom? Então, pessoal, estudando aí o movimento uniforme, o que nós vamos ter? As equações do movimento uniforme. Ou seja, no nosso instante de tempo aí, ó, do lançamento, a componente horizontal da velocidade é Vx. Lembrando que em x vai ser o quê? A velocidade inicial vezes o cosseno de θ, né, que é o que está deitado, com sono cossenos. E com essa componente não muda, pois a gente não tem aceleração, é claro que em qualquer instante nós vamos ter o quê? Velocidade constante. Então aqui, ó, vendo novamente o nosso desenho, ok? Tá aqui, ó, a velocidade representada pelo vermelho e ela tem tanto a componente em x quanto em y. Em x, a gente tem o movimento o quê? Uniforme, certo? Em x o movimento ele é uniforme, ok? Bom, sendo x um movimento aí uniforme, pessoal, logo a velocidade em x ela vai ser o quê? Ó, constante, tá bom? Que é a componente da velocidade, certo? Aí em x. E lembrando que Vx, como nós vimos, é V cosseno de θ, tá certo? Então tá aí, pessoal. V cosseno de θ, certo? A nossa componente aí em x, tá bom? Então tá aqui no movimento uniforme, a gente tem aí que ela é o quê? Constante, tá certo? Constante. Belezinha? Fechado? Ok? Bom, continuando aqui, lembrando que y é movimento uniformemente variado, tá? Aqui só pra gente fazer uma comparação, olha só, aqui a história da Turma da Mônica, né, pessoal? Olha só, Cascão e Cebolinha em Amizade, autoria de Marício de Souza, aí, que fala sobre a trajetória da amizade de Cascão e Cebolinha, retratado um dos esportes mais populares do nosso país, que é o futebol, tá certo? Então tá aqui, ó, uma parte aqui do quadrinho, tá bom? Vamos ver aqui, pessoal, o seguinte exemplo, levando em consideração esse quadrinho bem aí, tá? Olha só, supondo que o chute dado aí pelo Cascão em direção ao gol lançou a bola para cima numa direção em que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e atingindo uma velocidade na altura de aí, ó, máxima de
27 km por hora, tá? Podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo. Então, eu quero a velocidade inicial, que é aquela que tem a trajetória oblíqua, é aquela de lançamento, certo? Então, a gente quer o que aí? V0, tá? Então, nós vamos querer, pessoal, V0, belezinha? Bom, para encontrar V0, lembrando, certo? Que V0 é a nossa velocidade de lançamento. Lembrando, pessoal, que a velocidade de lançamento tem tanto Vx, como nós vimos, como Vy. Aqui no exercício, ele já deu a velocidade de altura máxima, certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Tá aí, eu quero a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo, tá? Lembrando que o ângulo de lançamento aí, ó, é de 60 graus com a horizontal, tá bom? E aqui, pessoal, lembrando, olha só, que a velocidade aqui na altura máxima é 27 km por hora. Vamos lembrar o que acontece na altura máxima? Professora, vem aqui comigo, pessoal. Na altura máxima, como nós já falamos, é o máximo que ele pode subir, certo? É a mesma coisa que você lançar qualquer objeto aqui para cima, ó, ele vai... Máximo que ele consegue subir até aqui. O que acontece com a velocidade aqui? A velocidade na vertical... Exatamente, é zero. Então, na velocidade aqui da altura máxima, a velocidade em y, pessoal, é zero. Eu vou ter somente a velocidade aonde? Em x. Então, quando ele dá no exercício a velocidade na altura máxima, quer dizer que ele está dando a velocidade em x, porque em y essa velocidade vale zero, porque nós estamos o quê? Na altura máxima, que é quando ele para e muda de sentido, belezinha? Então, aquele 27 km por hora é aonde? Horizontal, ou seja, eu quero a velocidade de lançamento, ok? Sendo aqui que na altura máxima ele me deu a velocidade, que é somente aonde? Em x, belezinha? Então vamos lá continuar? Então, pessoal, ali, olha só, qual vai ser a velocidade da bola, né? Em metros por segundo. Então tá aqui, ó, Vx, a gente só vai ter Vx, então aquele 27 km por hora se trata o quê? De Vx, certo? E aqui, pessoal, olha só, lembrando que Vx, ele é onde? Na horizontal, tá certo? Ele é horizontal, tá? Bom, já que a gente tem um ângulo de lançamento que é 60 graus, isso quer dizer o quê? Ó, que V0, certo? V0 com Vx, ele vale quanto? 60 graus, tá? Vale 60 graus aí. Logo, pessoal, se eu quero V0, que está bem aqui, que é a velocidade de lançamento, eu tenho igual o quê? Vx é igual a V0 vezes cosseno de θ. Ou seja, se ele dá a velocidade na altura máxima, você já tem quem? Vx. O cosseno de θ é o cosseno do ângulo, certo? E V0 é o que eu estou procurando. Logo, se V0 está multiplicando aqui, ele vai passar o quê? Dividindo, né, pessoal? E como o Vx ele está aqui, a gente pode simplesmente trocar as duas. Lembrando, eu quero em metros por segundo. No meu exercício ele deu o quê? Quilômetros por hora. Eu posso usar em quilômetros por hora? Não, jovem. Você vai fazer o quê? Dividir o 27 por 3,6, certo? Tá aí igual a 7,5 metros por segundo. Belezinha? Vamos substituir? Embora. Lembrando que o cosseno de 60 é 0,5, certo? Pronto. Eu tenho Vx, que é 7,5, V igual ao V0, vezes o cosseno de 60. Lembrando que o cosseno de 60 está ali, ó, 0,5, que está multiplicando. Você vai passar dividindo, olha só, 7,5 dividido para meio, não é isso? E aqui nós vamos ter que dar 15, pessoal. Então, a velocidade de lançamento é 15 metros por segundo. Então, muita atenção, quando ele der velocidade de altura máxima, quer dizer que ele já deu para você Vx, porque na altura máxima Vy é igual a 0. Fechado? Belezinha? Ok? Bom, isso daí, pessoal, é em x, tá? Isso daí é em x, ok? Lembrando, vem aqui comigo, que aquele V0 é a velocidade de lançamento. Tá? Uma trajetória o quê? Tá numa trajetória oblíqua, certo? Então, ele tem tanto uma componente em x quanto uma componente em y. Em x, o que eu falei para vocês é movimento uniforme, porque a velocidade ela é o quê?
constante. Então, ali em x vai ser sempre 27 km por hora, certo? E agora em y, pessoal? Ah, professora, você falou que y é movimento uniformemente variado. Então, a velocidade vai depender de quem? Do tempo, porque na vertical a gente tem a aceleração da gravidade, certo? Que quando eu vou de baixo para cima, a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, e quando eu vou de cima para baixo, a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Logo, ali na horizontal, que é Vx, a gente já tem a velocidade constante, que é aquele 27 km por hora. Agora em y vai depender de quem? Do tempo. Aí nós vamos lá para o movimento uniformemente variado, vamos lembrar da equação da velocidade no movimento uniformemente variado, vamos substituir o valor da componente em y, lembra? V0 seno de θ, aí sim nós vamos ter y. Vamos lá ver como é que faz? Então, pessoal, olha só, no nosso y, a gente tem que entender o seguinte, que no movimento ao longo do eixo y, a velocidade é a componente vertical, certo? Então tá ali, ó, V0y é igual a V0 seno de θ. Lembrando que isso aqui, ó, deixa eu colocar o próximo slide para a gente ver rapidinho, que é na vertical, tá? Que é a componente da velocidade, que está representada com a seta vermelha, na vertical. Lembra? Tá em pé, sem sono é seno, é por isso que a gente tem ali que o V0y, que é a velocidade inicial na componente y, é a velocidade inicial vezes o seno de θ. Ah, professora, tá bom, mas onde é que está o tempo? Ó, lembrando que o movimento é uniformemente variado, porque a gente tem a aceleração não é zero, logo tem variação de velocidade, né, pessoal, devido à aceleração da gravidade. Então aqui nós vamos ter que a velocidade na vertical é a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, e a velocidade inicial é justamente em y, que é o nosso V0 seno de θ. Pronto, a gente apenas substituiu o V0 seno de θ no lugar aqui, ó, do V0y, e continuamos a equação. Logo, para a gente achar aqui, né, pessoal, a velocidade y em qualquer instante de tempo, basta a gente pegar a velocidade inicial vezes o seno de θ menos o valor de g vezes t. Vocês viram que é diferente o que? Da vertical, porque aqui a gente tem aceleração. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas nada melhor que um exemplo aqui para que nós consigamos verificar o que dá para fazer com essa velocidade. Ó, vamos ver. Futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do nosso país. Campos de futebol são improvisados nas ruas, nas praças, nas praias. Já os campos de futebol profissional são projetados e construídos seguindo aí regras e dimensões bem definidas. Aqui a gente tem o estádio do Morumbi, tá certo? E tem, né, vários estádios aí espalhados, né, gente, pelo Brasil, sendo que tem alguns estados, né, que dominam mais a questão do futebol, tá? Então aqui, olha só, por exemplo, o estádio do Morumbi, que é o estádio Cícero Pompeu de Toledo, capacidade para 77.011 pessoas, tá bom? Grama natural, tá aqui o comprimento, né, da questão aqui do campo, né, pessoal? 105 por 68 metros, tá certo? E aqui, pessoal, olha só, o comprimento do campo pode variar de no mínimo 90 metros até no máximo aí de 120 metros, tá? Enquanto a medida da largura pode variar entre 45 e 90 metros, ok? De qualquer maneira, independentemente das dimensões do campo, a distância entre as traves verticais, tá? De um mesmo gol é de 7,3 metros, tá? A distância vertical das traves. E a grande área do campo, dentro da qual ficam o goleiro e as traves, tem as medidas assim definidas, tá? Vamos ver aqui, pessoal, essas medidas definidas aí, ó. Vamos ver. A grande área ou área penal está situada em ambas as extremidades do campo e será demarcada da seguinte maneira. Serão traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta.
a 16,5 metros de cada trave do gol. Essas linhas se adentrarão por 16,5 metros no campo e se unirão a uma linha paralela à linha de meta. Né? Aquela área lá, tá, pessoal, que é vista dentro do campo, belezinha? Ok? Bom, continuando aqui, ó. Em cada grande área será marcado um ponto penal a 11 metros de distância, a partir do ponto médio da linha entre as traves. Equidistantes as mesmas, tá certo? Seria o quê? Superfícies que têm a mesma distância, tá? Por fora de cada grande área será traçado um semicírculo de raio de 9,2 metros a partir de cada ponto penal. E aqui a gente vai ver tudo isso que foi falado nessa figura 1 aqui. Olha só, tá aí a figura 1. Tá aí a linha de meta, né, gente? A grande área, tá? Com aquelas medidas que nós colocamos aí anteriormente, belezinha? E aqui, ó, para alcançar o gol, os jogadores lançam mão de várias técnicas e fundamentos. Dentre esses fundamentos, um dos mais difíceis de ser executados pelos jogadores e que está diretamente ligado às medidas do campo é o lançamento. Nestas jogadas em que se destacam aí, ó, Gerson e Pelé, dentre outros, um jogador chuta a bola que a partir daí sobe e descreve aqui uma parábola, né, pessoal? Isso a gente vê muito em jogo de futebol. Você chuta, a bola faz uma parábola, né? E ela faz isso aqui, ó, uma parábola sob a ação da gravidade e vai alcançar outro jogador uns tantos metros à frente, certo? Seria o quê? Um lançamento aí, tá bom? Em um jogo de futebol, o juiz marca uma falta que aconteceu a 19 metros da linha de meta e frontal ao gol, sendo a barreira posicionada a 9,5 metros da bola, tá certo? Eu vou colocar a figura aqui enquanto eu vou lendo para vocês. Pronto, olha aí, ó. 19 metros lá de onde está o goleiro, como a gente pode ver. A barreira está a 9,5 metros daí da bola, tá? Sabendo que os jogadores que formaram a barreira pulam quando a bola é chutada para dificultar a cobrança e que atinge assim uma altura de quanto? De 2,10 metros, o jogador ao cobrar a falta consegue lançar a bola passando por cima da barreira, mesmo tocando levemente a cabeça do jogador que está na barreira e alcançando assim o gol, como ilustrado na figura 2. Isso aqui, de vez em quando, o jogador, né, pessoal, consegue fazer o gol dessa forma. Então aqui, ó, todo esse texto é para ilustrar uma jogada aí de futebol, tá? Aqui, ó, a gente vê a altura da trave, como nós podemos ver, ó, 2,4 metros. A bola até lá onde está o gol, 19 metros. A barreira até onde está a bola, 9,5 metros. E o jogador chuta a bola a 20 graus a partir da grama, né? Que é a 20 graus com horizontal. Belezinha? Focou nos dados aqui. Então, ó, a figura está ali novamente. E a pergunta, jovens, é a seguinte: sabendo que a bola alcançou a altura máxima e ao passar pela barreira, podemos dizer que a velocidade inicial do chute foi aproximadamente em quilômetros por hora. Bom, eu quero que a altura máxima aqui, ó, ela alcançou a altura máxima ao passar pela barreira. Por quê? Ó, se a gente for ver aqui, o jogador, ele atinge uma altura de 2,10 metros. Aí a bola passou raspando na cabeça do jogador. Ou seja, a altura máxima dela, já que passou raspando, certo? Que ao passar pela barreira seria a mesma altura que o jogador consegue pular. Então a altura a gente já tem, certo? Bom, o que a gente tem mais? Tem a distância, tá bom? Tem o ângulo de lançamento e eu posso descobrir a velocidade inicial, tá? Onde é que está a velocidade inicial nesse caso? Se a gente for ver na equação que nós vimos anteriormente, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Que equação é essa? Torricelli, tá, pessoal? Isso aqui é equação de Torricelli, porque como nós não estamos trabalhando com o tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. Outra dica para usar a equação de Torricelli. Pessoal, ele falou de altura máxima. Na altura máxima, nós sabemos o quê? Que a velocidade final é quanto? 0. Então, esse VY que está bem aqui no início já é 0. O valor da altura máxima ali a gente tem, que é a altura que o jogador pula. O da gravidade a gente tem. Pronto.
a gente vai descobrir aqui quem é a velocidade inicial, tá? Mas aqui, pessoal, vem aqui comigo aqui rapidinho, ó. O que nós podemos notar naquela equaçãozinha ali? Ele está falando y, porque já que a gente está estudando lançamento oblíquo, tudo que envolve a aceleração da gravidade, que é o g, está em y, tá certo? Então é vy igual a v0 de y, certo? Menos g vezes t. Vy é zero, porque na altura máxima, o que nós falamos já? Que a velocidade em y é zero, sobra apenas o quê? X. Tá? Outra coisa que ele deu ali para nós foi o que? A altura. Ele falou que a bola atinge a altura máxima lá na barreira. Então a altura máxima é 2,10 metros, tá certo? Como estamos em y, o que nós temos que lembrar? Que a velocidade inicial, ela tá aí dentro, não tá? Porque vy de zero é a velocidade inicial vezes o seno de θ. Aí da mesma forma que nós fizemos na outra questão, mas na horizontal, a gente vai fazer aqui, belezinha? Ou seja, a gente vai pegar a mesma equação do movimento uniformemente variado, a diferença é que não é somente V0, é V0y, e V0y, que está ali na nossa equação, é igual à velocidade inicial vezes o seno de θ, e é justamente a velocidade inicial que nós queremos encontrar. Então, vamos lá? Em busca da velocidade inicial perdida, certo? Então tá aí, pessoal, 0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes o valor de g, vezes o valor da altura que os jogadores pulam na barreira, que é onde a bola passa raspando, não é isso? Bom, fazendo aqui a nossa multiplicação, certo? Passando o V0y para o outro lado negativo, negativo com negativo positivo, tá aí. Nós temos o que? V0y é igual a 42, tá? Bom, vamos fazer assim primeiro e depois a gente pega o valor e substitui, tá? No V0, seno de θ, fica mais fácil assim. Ou se você quiser levar tudo junto, não tem problema não, tá, pessoal? Mas assim é mais fácil para a gente não se perder. Achando o V0y, a gente tem 6,48 aí metros por segundo, certo? É isso que eu quero? Não, eu não quero a velocidade inicial em y, eu quero a velocidade inicial de lançamento, aquele oblíquo, certo? Então, como eu falei para vocês, está aí. V0y é igual a V0 seno de θ, belezinha? E o V0, ele está aqui, ó, o V0y, ele está aqui na igualdade, é só ele passar aqui, ó, certo? É só a gente trocar e o seno que está multiplicando passou dividindo, né, pessoal? Então, eu vou pegar o 6,48 e vou dividir vezes o seno de θ aí, tá? Ó, seno de θ, que é seno de 20, é a mesma coisa que dividir 6,48 por 0,35, como foi dado na questão ali, ok? Professora, por que ele dá seno e cosseno? Pessoal, geralmente em toda questão de lançamento oblíquo sempre vem os dois. Caberá a você decidir qual que você vai usar dependendo da aplicação, tá? Dividindo, a gente tem 18,5 metros por segundo. Ai, professora, tá errado, não tem alternativa. Mas o que ele disse? Aproximadamente em quilômetros por hora. Ah, tá. Então é só multiplicar por 3,6 que a gente vai achar 66,7 km por hora, tá certo? Belezinha? É aproximadamente o quê? 70, né, pessoal? 66, ele tá mais para 70 do que para 60. Não é isso? Fechado? Bom, a gente acabou de ver dois exemplos de como utilizar a velocidade em x, que ela é no movimento uniforme, e em y, que ela é no movimento uniformemente variado, certo? Ok? E se eu quisesse unir essas velocidades? Vai que lá no exercício ele me dá V0 de y e me dá V0 de x. Como é que eu acho a velocidade inicial sem aplicar essas equações? Aí a gente tem algo chamado de resultante, pessoal, a resultante da velocidade, certo? Já que você tem Vx e você tem Vy, se vier um exercício dessa forma, tu pode achar a resultante. Olha só o que está escrito aqui, Teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos ver aqui na figura do slide posterior que Vy e Vx formam o quê? Um ângulo de quê? Eu quero ouvir de
90, pessoal. Então, quando você tem aqui que vetorzinhos formam um ângulo de 90, tu usa o teorema de Pitágoras. Logo, conclui-se que, portanto, jovem, se você tiver a velocidade x e a velocidade y e quiser a velocidade de lançamento, é só você aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Ou seja, a gente tem aqui, ó, v ao quadrado é igual à soma das velocidades ao quadrado, ou se você gosta de trabalhar com raiz direto, é só você colocar a raiz. Entendido isso? Se você tiver Vx, se você tiver Vy, é só substituir no teorema de Pitágoras que você acha a velocidade de lançamento. Fechou, pessoal? Belezinha? E a gente chama de velocidade o quê? Resultante. É aquela velocidade que resulta de dois valores. Vem aqui comigo, lembra do vetor resultante? O que é mesmo, pessoal, vetor resultante? O vetor resultante é aquilo que resulta de vários vetores. Então, o resultante de alguma coisa é quando você pega vários vetores da mesma natureza e você calcula para virar um só, que é o que acontece no movimento que a gente vê. O movimento que a gente vê é esse, mas simultaneamente eu posso estudar ele tanto aqui como aqui, certo? Ó, eu posso estudar ele tanto aqui como aqui. Logo, eu tenho uma velocidade que resultante. Belezinha? Fechado? Vamos lá continuar. Então, pessoal, a gente tem essa velocidade aí que é resultante, belezinha? Se a gente quiser calcular, tá? Bom, e se eu quiser saber, eu sei que na altura máxima, a velocidade é y é zero, certo? Mas eu posso saber em que posição ele vai estar, tá bom? Bom, a gente pode calcular tanto a posição na horizontal quanto a posição na vertical. A posição na horizontal é a distância e a posição na vertical é a altura, tá? Então, em um instante t qualquer, é possível conhecer a posição do projétil, que é o quê? A posição, gente, é as duas coordenadas ao mesmo tempo. Tanto a posição que ele está ocupando lá a distância em x, quanto a altura que ele está ocupando em y. É como se você pegasse um gráfico de x e y e você quiser saber o ponto. Aí você tem que ter o valor em x e o valor em y, belezinha? Veja aqui, olha só, tá vendo? Ó? Essa é a posição, tá? É o que ele está ocupando em x e o que ele está ocupando em y, tá bom, pessoal? Belezinha? Já que ele está ocupando em y e está ocupando em x, da mesma forma que nós vimos a velocidade, que ela pode ser calculada tanto em x como em y, a gente pode fazer a mesma coisa para a posição. Lembrando que em x é movimento que uniforme, em y é movimento uniformemente variado. Como é que a gente acha a posição no movimento uniforme? A posição no movimento uniforme é a velocidade vezes o tempo. Então tá aí, pessoal, ó, y representa o deslocamento, tá? A gente tem aí, ó, o valor de ΔX, y vem depois, tá bom? Então, o valor de ΔX em um instante t representa o deslocamento do projétil ao longo de onde? De x. Como a velocidade em x neste movimento permanece constante, é claro que a gente tem a mesma equação do movimento uniforme, a diferença é que a gente está usando o v com o x. Lembrando que Vx é o V0 com seno de θ, né, que é cosseno de θ, é só substituir. Logo, se eu quiser achar a posição em x, eu preciso que, ó, da posição inicial, de onde ele saiu, que geralmente, né, dependendo aí do exercício, vezes quem, pessoal? V0 cosseno de θ vezes o tempo, belezinha? Em y, como a gente pega a mesma equação do movimento uniformemente variado, o que a gente vai fazer, ó? Como está aí, a gente tem a aceleração da gravidade, não é verdade? Lembrando que no movimento uniformemente variado, a variação de posição é a velocidade inicial vezes o tempo, menos sobre 2gt ao quadrado, mas como eu estou falando de y é V0 sem seno de θ, ou seja, seno de θ. Logo, como a gente pode observar aqui, ó, a altura, ela pode ser dada pela posição inicial, vezes a velocidade inicial, que é V0 seno de θ, vezes o tempo, não esqueçam do tempo, tá, pessoal? Certo? Menos 1 sobre 2gt ao quadrado, belezinha? Bom, importante a gente lembrar o seguinte,
Como estamos trabalhando com eixos orientados, esse valor de y não representa necessariamente a distância percorrida na vertical, mas sim a posição do projétil ao longo desse eixo aí, tá? Então depende muito do exercício. Belezinha, pessoal, ok? Lá a gente viu naquele exemplo, lembra que a gente viu lá que a bola estava a 19 metros do travessão? Como é que eu calcularia, por exemplo, aqueles 19 metros se eu não tivesse? Isso, pessoal, a gente chama de alcance horizontal. É o máximo que o projétil vai, tá certo? Na onde? É o máximo que ele vai em X, tá? Então a gente pode calcular a distância entre a origem, de onde partiu o chute, por exemplo, até ele tocar o solo, mas para isso ele tem que subir e tem que descer, não é verdade? E essa distância é chamada de alcance horizontal e pode ser calculada pela seguinte equação, ó, tá ali a equação da distância, ela é o quê? A velocidade inicial vezes o tempo, certo? Lembrando que o tempo, né, gente? O tempo total é o tempo de subida e o tempo de descida, né? Que é o mesmo, então fica 2 vezes o tempo, ok? Então, o alcance máximo a gente pode calcular pegando o V0x e multiplicando por 2t. Não esqueçam que V0x é V0 cosseno de θ, belezinha? Aqui só pra gente colocar uma figura que vai ilustrar melhor para vocês aqui, ó. Tá vendo o tempo lá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida e tá ali o dx, que é o nosso alcance máximo, tá bom? E para encontrar, você tem que primeiro encontrar V0 de x, que é o V0 cosseno de θ, aí depois você multiplica por 2 vezes o tempo total de movimento, tá bom? Bom, mas tem um exemplo aqui que vai ajudar a gente a fazer isso melhor, ok? Olha só, uma pessoa arremessa obliquamente uma bola com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, já deu a velocidade inicial ali, se liga, em um ângulo de lançamento de quanto? 60 graus, tá? Suponha que g 10 metros por segundo ao quadrado, fica mais fácil para a gente poder calcular. Desprezando a resistência do ar e considerando o instante do lançamento como origem da contagem do tempo, né, seria o quê? Ó, vou contar o tempo a partir do chute, tá certo? Responda, meu jovem, o seguinte, ó. Pessoal, então vamos ver a velocidade, o que no instante de z igual a 0,5 é a velocidade da bola. Vamos ver aqui? Bom, para a velocidade da bola, eu preciso tanto de Vx quanto de quem? De Vy. Vx é o quê? V0 cosseno de θ, certo? Então é 10 vezes o cosseno de 60. Lembrando que o cosseno de 60 é 0,5, que é meio. 10 vezes meio dá quanto? 5 metros por segundo. E Vy, pessoal, quem é Vy? Vamos lembrar? Vy é igual ao quê? V0 menos G vezes T, certo? V0 é quem? É V0Y, é V0 seno de θ menos G vezes T. Vamos ver aqui? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem, tá? A única coisinha, pessoal, pra gente observar aqui, ó, na formulazinha tem um errozinho, mas eu já vou tirar, tá bom? Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui, ó. O nosso errinho aqui, deixa eu tirar. Tá aí, pessoal, tá aí, ó, V0, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui em cima, Vy é igual a V0 menos V0 de Y, claro, G vezes T. Belezinha? Fechado? Bom, lembrando que V0 de Y é 10 vezes seno de θ. Lembrando que o seno aí de 60, né, pessoal, é 0,86. 0, aqui, ó, então vai ficar 0,86 menos 5, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aí vai dar 3,6 metros por segundo, belezinha? Ó, não esqueçam que aqui é um Yzinho, tá bom? E ali a gente tirou o T, beleza? Tá aí, ó, Vy igual a V0 menos G vezes T, multiplicou, ok? Bom, nesse caso é positivo, quer dizer que ela está se movendo para cima, e para calcular a resultante é só usar o teorema de Pitágoras, ou seja, vai ser 5 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado, tá certo? Ok? Então, fazendo o quadrado, somando a nossa raiz aí, vai dar
aproximadamente 6,1 metros por segundo. Essa é a velocidade real da bola, belezinha? Bom, e quando eu falo em posição, qual é a posição que ele ocupa? A posição, gente, 0,5, primeiro eu vou começar com x, ok? Lembrando que a posição em x, ela é o quê? Vx vezes quem? Vezes o tempo. Tá aí Vx, que é V0 cosseno de θ. A gente vai apenas substituir, belezinha? Multiplica pelo tempo. E a posição em x é 2,5. Agora em y, eu tenho que lembrar o quê? Que y aqui, ó, é V0 seno de θ vezes o tempo, agora sim tem o tempo, tá? Menos sobre 2t ao quadrado. A gente vai substituir, belezinha? Ó, não esqueça de substituir os tempos certinhos, tá? Aqui, lembrando que é 0,86, que dá 8,6 aqui, certo? Menos a resposta daqui, ok? Fazendo aí dá 3,1 metros. Essa é a nossa posição em 0,5, tanto em x como em y. Belezinha, pessoal? Fechado? E se eu quiser os valores das componentes Vx e Vy da velocidade no instante de 1,22 segundos? Aí eu vou simplesmente pegar lá, ó, Vx, tá certo? Lembrando que Vx, ó, a gente já tinha achado, né, pessoal, que é 5, ok? A gente vai pegar Vy, tá, ó, Vx é 5, a gente já tinha achado. Independente do tempo, vai ser sempre constante, lembra? Olha só, é só olhar para a formulazinha aqui, ok? E Vy vai mudar, lembrando que esse tzinho, deixa eu tirar aqui, ele não tem, tá? Deixa eu tirar ele daqui para vocês, pronto. É somente V0y vezes quem? Menos GT, tá? Então, é só substituir no tempo, esse sim, tá, pessoal? Eu vou precisar substituir o tempo, porque é movimento uniformemente variado, tá bom? Então, fica aqui a multiplicação menos isso daqui. Aí sim, olha só, um valor negativo. Isso indica o quê? Que a bola, a gente já está o quê? Descendo, tá certo? Então, quando você encontra valor negativo, é porque ela já está descendo. Fechado? Ok? E na letra D, a gente quer a posição da bola no instante de 1,22 segundos. A gente vai usar as mesmas que a gente fez na letra B, equaçãozinha, tá aí, ó, que é Vx vezes tempo, certo? Aqui vai ser 5, então no caso, vezes 1,22, na verdade, que dá 6,1 metros. E para a altura você vai fazer a mesma coisa. Agora sim tem o tempo aqui, ó. É só substituir esse tempo aqui, multiplica aqui, multiplica e divide aqui, depois subtrai. Olha só como é que fica. Tá aí, ó. A gente fez a nossa multiplicação aqui, ó. Ok? Multiplicou, a gente vai ter 3,1. Tá vendo? O ponto B está na mesma altura que o ponto A, mas a diferença é que está descendo. Belezinha, pessoal? Ok? E aqui a gente tem mais um, ó, para a gente fazer uma aplicaçãozinha aqui. Considerando a bola do exercício 1, calcule o instante que ela chega ao ponto mais alto da sua trajetória. Pessoal, quando atinge o ponto mais alto, quanto é que vale a velocidade? Vale 0, certo? Então, se a gente pegar a nossa equação e lembrar que esse cara aqui vale 0, a gente consegue calcular, tá? Ok? Lembrando que, deixa eu tirar esse tzinho daqui, que ele entrou aqui em algumas, a gente tira, tá bom? Tá aqui, ó. Beleza? Então, a gente tem, ó, a velocidade, ok? Deixa eu tirar o tempozinho aqui para nós aqui. Pronto. Tirou aqui, ok? Tá aí. O tempo, o que que ele vem a ser nesse caso, ó? Se a gente passar esse cara aqui para o outro lado positivo, deixa eu só colocar aqui. Certo? E aqui fica V0 seno de θ. Pronto, a gente só trocou de lado, tá? Beleza? Aí aqui, trocando de lado, a gente só isola o t, o g tá multiplicando aqui, ele passa dividindo, pronto. Esse é o tempo. Tá bom, pessoal? Esse é o tempo. Agora eu só vou pegar o 10 da velocidade, o seno de 60 e vou dividir por 10. Ou seja, simplifica aqui, seno de 60, 0,86 e tá aí o nosso tempo, tá? Quando ele chega no ponto mais alto, passou-se esse tempo aqui. Belezinha? Se eu tenho o tempo que ele chega na altura máxima, qual seria o valor dessa altura aí?
Aí você vai pegar a equação da altura, que é essa daqui, belezinha? Lembrando que esse cara aqui, ó, é V0y, e vai substituir o tempo lá da altura máxima, certo? Fazendo a substituição, olha só, tá aqui, multiplicou, fez o quadrado, multiplicou, dividiu, e por último é que você faz a subtração e você tem que encontrar o valor de 3,7 metros, beleza, pessoal? Fechou? Foi o mesmo exercício, a gente só fez o do máximo. E aqui, durante as Olimpíadas de 96, uma falta batida por um jogador brasileiro atingiu uma velocidade cuja componente tem módulo de 180 km por hora. Caramba, hein? Considere o campo com 110 metros de comprimento. Sabe-se que a falta foi batida do círculo central contra o gol adversário e que sua trajetória está contida no plano vertical paralelo às linhas laterais do campo, né? Que esse movimento aqui nosso, que é o oblíquo, tá, pessoal? Tá aqui a figura que a gente vai utilizar, tá certo? E desprezando o efeito do ar, a partir da altura máxima, como na figura a seguir, o tempo gasto para a bola atingir a altura máxima, ou seja, aqui, lembrando que aqui a velocidade y vale quanto? 0, não é isso? Ok? A gente vai primeiro pegar a velocidade aí que foi atingida de 180, tá? A gente vai dividir por 3,6, ok? Vai calcular aqui, a gente pode calcular esse tempo por aqui, por quê, professora? Porque ele já deu a velocidade, essa velocidade x, ela é o quê? Constante, então eu posso trabalhar aqui, ó, em x, né, gente, que tá mais fácil, porque eu posso encontrar o tempo, tá bom? Então aqui, ó, se a gente for fazer aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando, é só trocar, tá? Dividindo 25 para 50, a gente tem 0,55 segundos, que é a nossa letra D, tá bom? Quando ele coloca lá que é uma linha paralela com a do campo, a gente pode trabalhar com um movimento retilíneo, cuja velocidade constante é aquela lá que ele deu de 180, né? A gente só fez a divisão, tá bom? Nesse tipo de caso aí, fica tranquilo, você pode fazer. Encontrou o tempo, certo? É o mesmo tempo de altura máxima, porque os movimentos são simultâneos. Belezinha, pessoal? Fechou? E depois a gente volta com mais. Tchau, tchau.